Fala meu povo, Stefano aqui do Scoutzeiro, dessa vez para comentar sobre a seleção brasileira nesse resultado, nessa eliminação pífia diante da Noruega. É difícil comentar sem sentir essa tristeza e acho que ao longo do tempo a gente ainda vai render muito esses assuntos aí, mas dá para elencar um monte de coisa aqui, mas o que eu queria focar, diferente do que muita gente tem falado, acho que poucas pessoas têm falado nisso, é sobre o quanto que falta jogadores emocionalmente saudáveis, com confiança, com atitude, com proatividade. Isso no futebol brasileiro como um todo. Pode desligar o fogão aqui atrás de mim. Mas como que faz falta jogadores com atitude, com confiança, com proatividade, sabe, gente? A gente cresceu vendo aí na década de 90, nos anos 2000, jogadores que chamavam para ser responsabilidade, que tinham talento, mas que não tinham só talento, que eles tinham atitude, que eles tinham um mental positivo. E isso faz toda a diferença. A gente sabe que muitos dos jogadores na seleção hoje eles têm sim bons recursos, bons atributos, mas falta muito essa questão do mental. E isso passa muito até pelo perfil de times que eles jogam. Tá cheio de jogador na seleção que joga em time de meio de tabela nos campeonatos europeus. E a minha pergunta é: será que um Nottingham Forest, será que um Como da vida vai ter o mesmo nível de cobrança, mesmo nível de exigência, mesmo nível de preparação emocional do que um Cruzeiro, um Palmeiras, um Flamengo hoje em dia exigem e colocam os jogadores para ter, né, gente? Eu fico me perguntando muito isso, se não faltou alguns jogadores aí com cancha de Libertadores nessa seleção, mais do que esses jogadores de time de meio de tabela no nos campeonatos europeus. Eu achei que o Vini Júnior pipocou no jogo de hoje, não só por não ter batido pênalti, mas vendo a postura dele ao longo do jogo, escondeu do jogo, apareceu muito pouco para o jogo. Outros jogadores também não chamaram para si responsabilidade. O cara que bateu o pênalti, que eu nem lembro quem que é o nome dele aqui, que eu confundo o Bruno Guimarães com outro cara lá. Mas só tem 3 ou 4 pênaltis batidos na carreira profissional dele, então tá errado. Não adianta ir só pelo histórico, pela estatística. Entra um monte de coisa, de fatores em campos ali que o senhor Ancelotti não percebeu. O time do Brasil jogou recuado, 2 linhas de 4, jogando atrás da linha da bola. Eu nunca vi a seleção brasileira jogar desse jeito, com medo do time, parecendo que estava jogando Libertadores, time pequeno jogando Libertadores. Cara, isso é inadmissível para a história da seleção brasileira. Eu acho que o Neymar devia ter começado jogando, jogasse um tempo só, uns 60, 70 minutos que fosse, tirasse ele a hora que ele cansasse, mas eu acho assim que escolhas de todos os lados foram erradas e mais do que isso, falta mental nos jogadores brasileiros. Quantas e quantas vezes a gente viu recentemente no futebol, em títulos, aliás, em campeonatos da Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, times brasileiros superiores tecnicamente serem eliminados e perderem títulos porque não tiveram atitude, não tiveram a hombridade de chamar a responsabilidade de ir para cima, de buscar mesmo o jogo e de se impor, principalmente. Eu acho que os jogadores brasileiros hoje em dia, primeiro time europeu que injeta um pouco de dinheiro, os caras estão indo já, com todo respeito ao Kaique, que jogou bola demais aqui no Cruzeiro, mas ir para um Como da vida para ver se algum outro time vê o cara lá. Gente, todo mundo fala que quer seguir o caminho do Neymar. Neymar aqui esperou pacientemente, aqui jogando fino da bola. Claro que é um jogador extra classe, mas jogou aqui de anos ali no fino da bola até ter uma oportunidade no Barcelona e foi e já assumiu como titular lá. Então falta os jogadores brasileiros terem um pouquinho também de calma, de se consolidarem para valer no futebol brasileiro aqui antes de irem para o futebol europeu, de esperarem uma chance num time de mais de ponta, gente. O time da Noruega teve o Odegaard e o Haaland que chamaram a responsabilidade para ele ali, o Haaland resolveu. É um baita jogador, um cara muito acima da média e um cara frio, um cara que não entra em pilha, e a torcida ficou pilhando o cara o tempo inteiro. Agora o nosso time, na hora que a coisa apertou um pouco no final do jogo ali, já queria arrumar a briga. Tá na hora de formar jogadores mais estáveis emocionalmente, que não queiram jogar só por conta de grana, mas que sejam mesmo
lapidados, não só tecnicamente, mas emocionalmente também. É isso, galera. Deixa seu comentário aí, mete bronca e vão que vão.